vamos continuar aqui. Também existe nesse estudo da abrangência geográfica das redes o termo MAN. MAN significa rede metropolitana. E quando nós indicamos o termo MAN como indicativo de rede metropolitana, é quando a rede ultrapassa a abrangência local. Porque a rede é local quando é restrita a um prédio, a uma casa, uma sala e um escritório. Mas quando ultrapassa a abrangência local, ela pode ser considerada, dependendo da sua abrangência, uma rede metropolitana, uma Metropolitan Area Network, quer dizer, uma rede metropolitana. Deixa eu explicar um pouquinho melhor na parte teórica e depois a gente verifica uma ilustração sobre esse assunto. Acompanha comigo então na leitura dessa parte teórica. MAN, rede metropolitana, abrangência dentro da área metropolitana de uma determinada região. Exemplo, rede conectando computadores em bairros diferentes da mesma cidade ou da mesma região metropolitana. Bem, se é uma rede conectando computadores em bairros diferentes, na mesma cidade ou na mesma região metropolitana, e se ultrapassar a abrangência local, então nós vamos chamar isso de MAN. Aqui eu fiz um desenho para explicar, aqui primeiro antes do desenho eu tenho uma ideia teórica do termo WMAN. Se vem o W na frente, significa wireless, e MAN eu já sei que significa rede metropolitana. Então quando eu tenho a ideia de WMAN, é uma rede metropolitana sem fio, porque esse W vem de wireless, que é sem fio. Então só MAN é rede metropolitana, e WMAN significa rede metropolitana sem fio, é uma wireless MAN, certo? Bem, agora sim, para a gente observar um pouquinho melhor essa história, tu imagina aqui que eu tenho uma rede de computadores de uma determinada empresa, e essa empresa tem uma matriz em determinado prédio, de um bairro da cidade, tem uma filial em um prédio num outro bairro dessa cidade, e tem uma outra filial num prédio de uma outra cidade da mesma região metropolitana. E aí então eu crio um ambiente para criar uma rede de computador que possa conectar os diferentes computadores desta empresa, da matriz e das filiais. E aí eu vou formar então, observa, uma rede que permite a conexão desses vários computadores, matriz e filial, ou filiais aqui no meu caso, mas todos esses computadores pertencem à mesma região metropolitana. Então isso vai ser uma rede metropolitana. Se não usa fio, vai ser uma rede metropolitana sem fio, nesse caso uma WMAN. Então se eu consigo conectar esses diversos computadores entre si, usando por exemplo antenas que permitem a comunicação de dados entre os computadores dessa matriz e das filiais, em diferentes bairros da cidade, ou até de uma outra cidade que pertence à mesma região metropolitana, essa é a ideia de rede MAN, rede metropolitana. Se não usar fio, aí é uma WMAN, uma rede metropolitana sem fio. Então, enquanto uma rede local é restrita a um prédio, a uma casa, uma sala ou um escritório, uma rede metropolitana sem fio, uma rede local é restrita a uma casa, uma sala, um escritório. Quando eu tenho LAN como rede local, restrita a esse prédio, eu tenho MAN, que é a rede metropolitana. Aí é quando a abrangência da rede ultrapassa a abrangência de um prédio, ultrapassa a abrangência local, mas os computadores ainda estão conectados na mesma região metropolitana daquela cidade ou de cidades que pertencem à mesma região metropolitana. Agora, é claro, aí alguém me perguntaria, professor, mas e se ultrapassar esta abrangência local? Se for além da abrangência local, se for além da abrangência metropolitana, inclusive, bem, se ultrapassou a abrangência local, pode ser uma rede metropolitana. Mas se ultrapassa a abrangência metropolitana, conectando computadores em diferentes cidades que não pertencem à mesma região metropolitana, ou até em diferentes estados, diferentes países, ou até diferentes continentes, aí eu ultrapassei a região metropolitana. Aí nós vamos chamar de rede WAN, WAN. Uma rede WAN é uma rede de longa distância, uma rede de longo alcance. É quando a rede ultrapassa a abrangência metropolitana. Aí ela passa a ser considerada uma rede WAN, uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância. Então cuida aí com o enunciado, né? Se aparecer numa prova o termo WAN, W-A-N, isso significa que é uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância,
por exemplo, quando se conectam computadores em diferentes cidades, estados, países ou continentes, mas que não pertencem, obviamente, à mesma região metropolitana. Então, eu tenho uma WAN, uma Wide Area Network, uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância. Ok? Aqui, inclusive, eu fiz a ideia de um desenho mostrando computadores conectados entre si em diferentes cidades, diferentes estados, diferentes países e até diferentes continentes, montando uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância, que eu vou chamar então de WAN. Um outro ponto aqui importante a ponderar é que a própria internet, que é a nossa rede mundial de computadores, a internet é considerada uma rede de longa distância. A internet é considerada uma rede de longo alcance. Por quê? Porque a internet conecta computadores em diferentes regiões do mundo inteiro. Portanto, a internet, por abrangência geográfica, é considerada uma rede WAN, uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância. Então, ali tem um ponto importante para ponderar. A internet, que é a rede mundial de computadores, na sua classificação por abrangência geográfica, a internet é considerada uma rede WAN, uma rede de longo alcance, uma rede de longa distância. Isso porque, como eu disse, a internet tem computadores conectados entre si em diferentes regiões do mundo inteiro. Ponto importantíssimo aí que a gente não pode esquecer nas provas de concurso. Classificar a internet como sendo um exemplo de rede WAN, um exemplo de rede de longo alcance, de rede de longa distância. Ok? Vamos para a leitura então do termo WAN. Acompanha comigo a leitura. Rede de longo alcance, rede com abrangência geográfica para longas distâncias, rede conectando computadores em cidades, estados, países e até continentes diferentes. Essa é a ideia que nós temos então de uma rede WAN, uma rede de longo alcance e uma rede de longa distância.